Agora, bom, tive que fechar o áudio de todo mundo. Só dá um ok se vocês estiverem me ouvindo bem. Um joinha, obrigado. Eu vou compartilhar a tela, tá? E fazer um breve resumo da aula passada. A gente vai ler o texto novamente. Só lembrando, tá, que esse tema foi dividido em 2 aulas. Então, a primeira, no domingo passado, a gente se ateve mais a 3 versículos desses 8, e vamos hoje fechar os 5 restantes, tá bom? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aqui. Então, o texto é esse aqui. Vamos ler novamente. Vou ler para os irmãos. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por este ajuntamento, por meios virtuais, por meio da tecnologia que o Senhor nos dá. Nós te louvamos por esta possibilidade. E nós rogamos, Senhor, pela propagação da tua palavra, que não está presa por qualquer limite de tempo, qualquer limite de espaço. Então, o Senhor é poderoso para atuar nos nossos corações, e é por isso que nós rogamos que a tua palavra se faça presente nos nossos corações. Muda a cada dia, converte, Senhor, os nossos corações a cada dia, as inclinações malignas do nosso coração, porque cremos que o Senhor nos chamou para a tua glória, que o Senhor nos fez nascer de novo. Por isso, nós temos confiança em pedir essas coisas. Nós rogamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok. Lembrando os irmãos, como nós temos alguns que estão, não vou falar visitantes, porque são da igreja, obviamente, mas que estão na sala a primeira vez, mas obviamente, tá? Se tiverem qualquer sugestão, observação, contribuição, pergunta, se quiser escrever, pode escrever. Eu não sei se eu vou conseguir ler, às vezes eu não estou com a tela, com o olho voltado para o chat, né? Mas se quiserem abrir o áudio e falar, aí talvez até fique melhor, sem constrangimento de interrupção, tá? Pelo contrário, no histórico aqui das aulas, as interrupções foram muito boas e enriqueceram a aula. Então, na verdade, eu espero ser interrompido pelos irmãos, tá bom? Bom, um breve resumo do que esse módulo se propõe. Eu espero um dia conseguir chegar em Gênesis 11, que a cada aula parece muito difícil avançar 3 versículos, né? Mas a primeira aula, então, desse módulo foi de Gênesis 4, 1 a 7. Uma frase que resumiria, que a gente viu lá, é Caim e Abel sendo os pioneiros no cumprimento do proto-evangelho, né? A semente maligna e a semente sã. Obviamente, nessa primeira aula, a gente fez uma breve recapitulação, ou pelo menos uma contextualização em Gênesis 3, né? Ali, os acontecimentos após a queda, a pregação do evangelho ao primeiro casal, o exílio deles do jardim,
três coisas, né? Não sei se os irmãos vão se lembrar: o proto-evangelho, o exílio do jardim e o caráter sacramental das vestes de animais, né, dadas aos primeiros pais, Adão e Eva. Então, ali fixando de fato, e esse assunto vai retornar hoje, porque eventualmente vamos falar de pacto, né, de aliança. Apesar dessa palavra não aparecer, obviamente, nós temos para o primeiro casal a pregação do evangelho e o sacramento, né, que Deus faz visivelmente, dando-lhes vestimentas de peles de animais, né, mostrando de fato, selando ali a, a aliança que ele faz após o pecado, tá? Então, isso, na verdade, não é esquecido de forma alguma, parece às vezes ser esquecido, mas está pressuposto em todo o texto subsequente, tá bom? Então, essa foi a primeira aula. A segunda, a gente viu, então, Caim matando Abel, com uma aparente vitória do maligno, né? Caim ferindo Abel mortalmente, dessa forma cumprindo também o proto-evangelho da inimizade entre as duas sementes, né? Só que essa aparente vitória do maligno, e nós sabemos pelo texto de João que Caim era do maligno, né? Essa aparente vitória é sufocada pelo nascimento de Sete. Então nós vimos os detalhes ali do texto, como a confissão de Eva faz diferença, né? No que diz respeito à fé professada, confessada pela nossa primeira mãe, na linguagem que ela usa, né, nos termos que ela escolhe utilizar, no nome de Sete, como isso mostra a mudança de disposição da própria Eva. E como a linhagem santa permanece pela graça de Deus unicamente, né, em Sete. Tá certo? Depois nós começamos o... aqui eu pus eu pus mais uma frase aqui, porque isso eu diria que é muito alinhado com o caso de Caim e Abel. Tertuliano, no seu livro Apologéticos, né, ano 197 depois de Cristo, escreveu o seguinte: nós multiplicamos, falando dos cristãos, nós multiplicamos quando vocês nos ceifam. O sangue dos cristãos é semente, tá? Alguns adaptaram essa frase original da obra de Tertuliano, mais ou menos assim, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja, alguma coisa assim, né? Então, à medida que os cristãos são perseguidos e mortos, né, pela sua fé, a igreja se multiplica. Chega! Vocês viram? Olha, meu cachorro, meu cachorro sempre me faz lembrar quão pequena a minha autoridade nesse mundo, né? Porque não adianta eu falar, ele vai continuar latindo. Autoridade mesmo sobre os animais, só Deus. Então, vejam, a multiplicação dos crentes diante da morte é muito interessante isso, porque na igreja primitiva isso aconteceu bastante. Isso reflete, né, o relato que temos ali de Caim e Abel. Após a morte de Abel, a gente vê uma multiplicação da semente santa, justamente em Gênesis 5, que foi a terceira aula do módulo, né? Gênesis 5, de 1 a 27. A semente santa carrega, então, a imagem renovada de Deus, com um ponto alto em Enoque andando com Deus. Vimos ali a questão de, depois do nascimento de Enos, né, o nome de Deus começar a ser invocado, ou ainda, como argumento que eu utilizei até no domingo passado, a King James apresenta uma possível interpretação, possível tradução, ou começaram a ser chamados pelo nome de Deus, né? E depois a gente viu também, nessa própria aula, a relação próxima, íntima, que existe entre ser imagem e semelhança de Deus e ser filho de Deus. E, obviamente, isso começa já a pipocar na cabeça, pensando o seguinte: os que não são crentes não são imagem e semelhança de Deus? São. Isso a gente vai ver depois do relato do dilúvio, porque Deus continua a se referir ao homem como imagem e semelhança de Deus. Mas aqui, por isso que eu fiz esse cuidado de escrever, a imagem renovada de Deus, a semelhança renovada de Deus, com vistas ao proto-evangelho, obviamente, né? A imagem e semelhança renovadas em Deus por meio do seu Filho eterno Jesus Cristo, né, que se encarnou na plenitude do tempo. Então, sem dúvida, aqui a gente tem uma linguagem redentiva que diz respeito à imagem renovada de Deus.
Tá? A gente viu isso na aula 5. Seguindo em frente, a gente terminou o capítulo 5 na aula 3, né? O capítulo 5 de Gênesis. Na aula 4, a gente viu, então, Noé despontando como fruto de profecia. De quem? Do seu próprio pai, Lameque. Né? Lameque fala, este meu filho certamente nos consolará, né? Ou nos confortará das nossas obras e fadigas nessa terra que Deus amaldiçoou. Então, você vê a linguagem de Lameque, o pai de Noé, profundamente arraigada na palavra de Deus, no evangelho já pregado. Então, a gente está lidando aqui, irmãos, ainda com tradição oral, né? Tradição oral. Mas, mesmo assim, Deus ainda preserva o seu povo, obviamente, pela mesma instrumentação da palavra, ainda que não tenha sido escrita na época, né? Mas a palavra de Deus também não se restringe unicamente à escrita, eu diria. Cuidado só com isso, né? Porque eu estou falando que existe hoje qualquer revelação nova do Espírito. Mas antes de que a palavra de Deus viesse a ser escrita, ele ainda assim preservou o seu povo pela instrumentalidade da sua própria palavra, pela instrumentalidade do Evangelho. Tá? Isso não, a gente não pode negar de forma alguma. Então, a gente vê Noé despontando na profecia de Lameque. E nessas duas aulas agora, na verdade, aula 5 e 6, né? Eu ainda vou, talvez, escrever alguma frase para resumir, mas por enquanto é essa. A semente maligna se multiplica mais uma vez. Esse é o início do capítulo 6. E a graça triunfa mais uma vez. Porém, agora, né, nós temos um juízo sobre a serpente, tendo o seu primeiro cumprimento. Não que a serpente não tivesse sido julgada por Deus, mas no tempo, um juízo de fato, uma destruição, né, como ocorreu no dilúvio, nós não tivemos antes. A gente teve também um julgamento, um escrutínio de Caim, simbolizando, encabeçando ali a linhagem da serpente, né, mas não algo da monta, né, do tamanho do dilúvio, de forma alguma. Tá bom? Então, voltando à aula de hoje, nós vimos no domingo passado esse primeiro ponto aqui, ó, principais interpretações, né, sobre filhos de Deus, filhas dos homens e nefilins. Só lembrando rapidamente, eu não vou passar por todos os slides, obviamente, porque era muita coisa, a gente vai entrar no tópico 2 hoje, finalizar com 3, mas lembrando, na aula passada, então, eu apresentei para os irmãos, resumidamente, as 3 principais posições, e na verdade tem posições no meio do caminho, entre essas 3, né? Tem misturas delas, tem algumas coisas híbridas aí, mas as 3 principais interpretações para filhos de Deus a chamada tradicional, que é os filhos de Deus são os descendentes de Sete, né? São os setitas. Essa é a primeira interpretação. E as filhas dos homens sendo as filhas de Caim, né? Segunda, os filhos de Deus sendo anjos. E se você vai ler alguns anjos caídos, no caso, né? E se você vai ler alguns comentaristas, vai até perceber que eles falam que essa é a visão predominante no meio acadêmico, tá? Eu não consigo afirmar isso, mas eu digo que um dos comentaristas afirmou isso. Tá? Agora, as filhas dos homens seriam as mulheres em geral, e aí houve, então, um casamento condenado por Deus entre anjos e homens, né? Nascendo daí os nefelins, que eram os gigantes, tá certo? Essa é a segunda posição. A terceira, a gente viu que também é antiga, mas depois tomou um pouco mais de corpo com aquele autor Meredith Kline, né? Sobre governantes que desceram da sua realeza para se casarem com mulheres da plebe, por assim dizer, né? Por conta da linguagem, filhos de Deus, e também com base em escritos do Antigo Oriente Próximo, né? Você tem posições que favorecem essa interpretação. Esse último autor que eu citei até chegaria ao ponto de falar que os filhos de Deus, os governantes da época, eram ninguém menos que os filhos de Caim. Então, foram eles que tomaram a força, né, pela poligamia e por estupro, talvez até, algumas mulheres entre todas as filhas dos homens, tá certo? E aí você teria também desse resultado desse casamento, que não era entre anjos e homens, era só entre homens, mas a interpretação diverge da tradicional, né? Que os nefelins eram então também resultado, homens valentes e tal. Não híbridos, né? Não semideuses. Mas, de qualquer forma, eu creio que eu tenha apresentado para os irmãos algo razoável, porque eu estou convencido que a primeira
interpretação é a melhor, tá? Que os filhos de Deus são os filhos de Sete, e não com base necessariamente de revelação posterior, mas justamente nos 5 primeiros capítulos de Gênesis, eu creio que haja material suficiente para o leitor original entender que ali se tratava da linhagem santa de Deus se misturando com linhagem que havia sido apóstata, eu diria. Por quê? Porque Caim foi o primeiro apóstata, né? Caim estava na família da aliança. Isso a gente não pode esquecer, né? Porque o primeiro sacramento e o evangelho foi pregado a Adão e Eva, e Caim foi seu filho. Então, Caim já esteve sob os limites visíveis do pacto da graça, mas ele foi o primeiro apóstolo, tá? E assim a sua linhagem. Então, nessa mistura, então, a malignidade se multiplicou. E aí, o que a gente vai refletir mais hoje sobre esse tamanho, essa monstruosidade de pecado que fez Deus de tal forma trazer o dilúvio, né, a destruição. Tá certo? Então, na verdade, esse é um resumão da aula do domingo passado. A gente falou um pouco sobre os nefelins, ficou claro também que não eram necessariamente filhos desses casamentos condenados por Deus, porque o texto fala claramente que eles já existiam antes, né? Então, eram os varões de renome, provavelmente os descendentes de Caim, que buscavam fazer grande o seu nome. Isso vai ecoar depois para a Torre de Babel, né? Agora, como é que a gente interpreta os próximos versículos? Na verdade, né? Já entendendo, e como eu falei para os irmãos, eu não estou impondo uma interpretação possível, já que esse texto é bem difícil e tem muito teólogo bom com opiniões divergentes, tá bom? Então, eu falei isso para os irmãos domingo passado, repito, eu encorajo os irmãos a entenderem e serem convencidos, né? Não pelos meus argumentos necessariamente, tá? Mas orar e meditar a respeito disso, porque eu creio que essa interpretação também é crucial para o que vamos falar hoje. Então, eu levo adiante os argumentos também que eu trarei hoje para os irmãos, interpretativos para a reação de Deus, entre aspas, aqui, o triunfo da graça, vai carregar uma interpretação pactual que eu favoreço sobre os filhos de Deus sendo a linhagem santa, semente santa, tá bom? E as filhas dos homens sendo as filhas de Caim. E essa mistura trazendo uma grande malignidade diante da terra, sobre a terra. Então, mas mais uma vez eu encorajo os irmãos, como o próprio presbítero Luiz Carlos falou, né? Buscar muitas vezes até na Bíblia de estudo o que está querendo dizer aqui, né? O que se entende, qual que é a interpretação, buscar outros escritos, entender, meditar a respeito. Isso é meditar na palavra de Deus. Justamente em textos em que temos dificuldades, a ideia é orar muito a respeito, refletir o que aquilo traz de fato, né, para a minha vida cristã, como é que aquilo se traduz em piedade para a minha vida e tudo mais, né? Não é simplesmente uma discussão sem valor. Não diria sem valor, porque academicamente é importante você meditar sobre alguns assuntos e ler esse ou aquele autor, mas no que diz respeito ao pensamento piedoso que agrada a Deus, né? Como é que a gente age? Bom, eu vou pular então uns slides, tá? E a gente vai entrar na aula de hoje, passar alguns aqui, pá. Então a gente vai falar um pouco sobre essa, entre aspas, reação de Deus. Vou começar no versículo 3, tá, irmãos? Que está ao seu lado direito aqui. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu me lembro, 2 aulas atrás, acho, a nossa irmã Sandra Gaio já estava perguntando a respeito desse versículo, né? Estava um pouco para frente, mas eu também precisava meditar mais a respeito. Não é um versículo também com uma única interpretação, tá, irmãos? Parece que esse texto, Gênesis 6, eu vou contar para os irmãos. Quando você vai ler um ou mais comentaristas, cada um tem uma opinião diferente. Então, não é uma mera questão de credenciais, né? Quem estudou mais ou quem estudou menos. Tem que se submeter a Deus mesmo e orar e perguntar como é que eu vou interpretar esse texto, né, à luz do discurso que nós estamos enxergando aqui, qual a fluidez do discurso, né, dessa revelação a partir de Gênesis 1 até o 6. Né? Bom, de qualquer forma, quando o Senhor diz, então, o meu espírito não agirá
para sempre no homem. Que ele está falando de espírito. Eu coloquei aqui, irmãos, como uma possível presença sustentadora de Deus. Quando ele faz menção ao próprio espírito, o leitor vai se lembrar talvez de Gênesis 1:2, quando fala que o espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sustentando as coisas, presente na criação, né? Nós temos, eu citei aqui embaixo, né, Salmo 104, por exemplo, a declaração firme de que o envio do Espírito de Deus é o próprio princípio da vida. A vida sobre a face da terra, a vida nesse mundo, né, tem um agente, ele é o Espírito Santo. Então, quando nós lemos que Deus retiraria o seu Espírito, né, e esse não agirá, esse que está em amarelo a gente ainda vai conversar um pouco, mas em vermelho aqui, só quando ele cita o Espírito dele, né, eu entendo que ele esteja antecipando de fato a destruição do fôlego da vida. Eu vou pedir, Luiz Carlos, pode ler para a gente Gênesis 2:7 e depois Gênesis 6:17, por gentileza. Tá, 2:7. Sim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas, e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sim. E o 6:17 também, por favor. 6:17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne e que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Então vejam a repetição de fôlego de vida. Por que os autores costumam trazer esses textos à tona? Porque a palavra para sopro, para vento, fôlego, muitas vezes no Antigo Testamento é a mesma. Tá? Então o fôlego de Deus, o vento que sai de suas narinas, da sua boca, que seja, sempre fazem menção ao Espírito Santo. Tá? Ele que estava sobre a face das águas, e também esse fôlego da vida que Deus sopra nas narinas do homem, né? Simboliza justamente essa vida agora, e imprimindo no homem, né, imagem e semelhança através do seu Santo Espírito. Então, é a obra do Espírito Santo. Agora, além do homem, obviamente, há uma diferença, né, irmãos, entre 2:7 e 6:17. No que diz respeito aos outros animais terem unicamente o fôlego de vida, mas, porém, não a imagem e semelhança de Deus. Né? Essa, entre aspas, retirada do Espírito, ou da ação do Espírito, não está falando que Deus vai tirar do homem sua imagem e semelhança. Não vai tirar essa impressão, né? Porque ele criou o homem dessa forma. Agora, ele vai sim tirar o fôlego da vida. Ele vai destruir. Então, a discussão acaba ficando entre os comentaristas se essa menção ao Espírito Santo está mais na esfera ética ou na esfera física. Não é? Se ele diz respeito e justamente isso está relacionado com o que está em amarelinho aqui, que não agirá para sempre no homem, porque ou algumas traduções trazem, ele não vai mais lutar contra o homem, contender com o homem. Porém, outras traduções trazem, ele não vai mais habitar no meio do homem. A gente vai ver isso depois, né? Agora, pelo mesmo Espírito, a vida vai prosperar novamente. Né? Gênesis 8:1, você vai ver que Deus vai soprar um fôlego novamente. Assim que o dilúvio se encerra, essa palavra vai aparecer novamente. Então, a gente vai ver lá, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Tudo bem, pode ser simplesmente um vento, uma movimentação de ar, que seja. Deus tem poder para isso. Porém, a palavra original aparece novamente. E nesse sopro de Deus, a vida vai prosperar novamente. Tá? Jó 34:14 e Salmo 104, eu vou ler com os irmãos. Pus um outro slide aqui. Vejam só. Jó 34:14 e 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, para si recolhesse o seu espírito e seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Veja a linguagem em Jó, como ela dialoga com a linguagem de Gênesis. Né? Se Deus recolhesse o seu espírito e seu sopro,
Então, Deus dizendo em Gênesis 6:3, meu espírito, meu sopro. Quando ele vai falar, eu já puxei até um gancho no azulzinho ali, pois este é carnal, Deus está falando por que ele vai fazer isso, vai te retirar o espírito dele, e Jó está falando isso também no seu livro, né? Ou pelo menos o livro de Jó, não foi quem escreveu provavelmente, mas o que está pelo Espírito Santo inspirado aqui. Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Está mostrando a mortalidade, a mortalidade não, a palavra, não sei se seria essa, né? Mas como a fraqueza do homem, o fato dele ser mortal, né? O fato de estar submetido à Associando, morte. né, Daniel? Oi? Perdão. Associando, né? Associando a relação entre a presença do Espírito e a vida. Ah, sim, exato, exato, exato. A gente, muitas vezes, essa é uma distinção que o próprio Cristo faz entre a matar o corpo e matar a alma, ou seja, vida no corpo e vida na alma, vida espiritual e vida física, né? É uma distinção que existe, mas muitas vezes eu diria que pode até atrapalhar, já que no início da nossa revelação não tem muita distinção com relação a isso, né? Deus vai matar os homens. Mas por quê? Porque eles desobedeceram, porque eles seguiram um caminho de morte espiritual. Então, essas coisas estão relacionadas. E o Espírito Santo, obviamente, tem papel crucial tanto na vida física, nosso fôlego de vida, né, quanto na comunhão com Deus, sem dúvida, né? Então, a gente não pode simplesmente lidar com esse dualismo de forma simplória, tá? Salmo 104, 29 diz assim: quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, agora o fôlego de Deus, veja, eles são criados e renovas a face da terra. Veja como o Salmo 104 reflete o relato do dilúvio, né? Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Então, esse tipo de revelação está na cabeça do judeu, né? Quando ele vai ler tanto o Salmo 104 como o livro de Jó, né? Esse início em Gênesis, ele é muito marcante, tá certo? Então, essa discussão sobre o Espírito de Deus, por enquanto, né, eu creio que esteja mais ligado ao fôlego de vida, talvez uma ênfase maior na questão da vida física mesmo, não é? Por quê? Ele vai falar não só de homens, mas dos animais, né? Dos animais que não têm que não tem relação pactual com Deus diretamente não, né? Veja, as traduções possíveis agora do que está em amarelo, não agirá para sempre no homem. Como eu falei, você pode ter alguma leitura assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, não lutará para sempre com o homem. Então, esse tipo de interpretação com influência restritiva de Deus, né, freando o pecado, estaria mais na esfera ética, ou seja, na conduta do homem, né? Agora, quando a gente lê não permanecerá com o homem, não habitará com o homem, para sempre no homem, aí seria uma abreviação da vida mesmo, tá? Seria mais na esfera física. Porém, essas coisas não estão separadas. Eu não consigo enxergar dessa forma. Porque até na discussão da aula passada, né, a gente viu que se torna uma coisa tanto quanto óbvia quando você lê que homens malignos estavam vivendo 900 anos por aí, né? Então, numa restrição do mal, agora Deus segura isso e diminui e abrevia a vida, não só extermina os homens da época, mas também a gente vai ver que claramente depois os dias dos homens serão abreviados, né? Os homens não passarão a viver tantos séculos assim, né? Pecando por tanto tempo sobre a terra. Agora, isso eu diria é uma lição de certa forma tangencial, tá do lado, né? Tá do lado. Agora, o texto, o sentido claro do texto é: o Espírito não mais fará algo no homem para sempre, tá? E essa é uma reação, entre aspas, eu ponho reação entre aspas, né, irmãos? Porque Deus não reage, não espera a história acontecer para reagir, né? Mas eu estou usando uma palavra para nós entendermos, justamente porque esse texto também vai trazer uma palavra para tentar descrever o sentimento de Deus que nós podemos estranhar, tá? Agora, de um lado ou de outro, o que fica claro é: Deus vai fazer com que o seu espírito não haja mais sobre o homem.
se seja com vida, seja com restrição, uma influência restritiva do pecado, é Deus falando: eu vou tirar a mão, eu não vou agir mais. Não é? O homem será, vejam só, o homem será castigado por falta da minha influência. Né? É Deus retirando influência de alguma forma, que seja a vida no fôlego, e os animais vão junto no pacote, né? Porque a terra é amaldiçoada por causa do homem, sendo este sacerdote colocado por Deus sobre toda a criação, né? Então, você tem essas possíveis leituras, mas eu não creio que elas sejam necessariamente autoexcludentes, uma tirando a outra, necessariamente. Tá bom? E, obviamente, eu gostaria de fincar aqui o seguinte. Como eu citei Gênesis 1, 2, e a linguagem de Deus no versículo 7 de Gênesis 6 é anticriacional, por assim dizer, de inverter a ordem da criação, aqui ele está invertendo já desde o início. Porque o início da criação é com o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. Não é? Então, Deus vai inverter a ordem do que ele criou, e essa citação aqui não ficaria completamente sem nenhuma conexão com o que está no versículo 7. Tá? Então, para sempre, eu gostaria só de também citar, né? Para sempre, clara conexão com 3, 22 a 24. O que diz Gênesis 3, 22 a 24? Né? Agora, pois, o homem e a mulher se tornaram como um de nós, né? Conhecedores do bem e do mal. O texto diz mais ou menos isso aí. Agora, é bom que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e faça o quê? E viva eternamente. Então, é mais um eco das consequências da queda. Nós tratamos com ecos de Gênesis 3 muitas vezes aqui, né? Gênesis 2, Gênesis 1. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são revisitados, né? Nessa narrativa próxima. Tanto com Caim, né? Tanto na descrição no início de Gênesis 5, não é? Nas palavras de Lameque, o pai de Noé, e agora também novamente. Né? Novamente, a gente viu na aula passada a queda dos filhos dos homens, né? Os verbos que são utilizados, com os filhos de Deus, perdão. Os verbos que são utilizados são os mesmos de Eva, quando caiu, que viu o fruto, almejou o fruto, tomou. Então, os homens viram as mulheres, viram as que mais agradavam os filhos de Deus, com as filhas dos homens, tomaram para si. Então, a queda, mais uma vez, é recapitulada aqui. E quando Deus fala, agora na frase dele, né? Não agirá para sempre no homem, retirando o espírito, a influência, né? A gente vai se lembrar, e o leitor original, por certo, iria se lembrar, que está sendo recapitulado aqui, recapitulada a frase de Deus, que não venha o homem e tome da árvore da vida, né? E viva eternamente. Então, esse para sempre faz ressoar, né? Agora, carnal. Isso aqui pode, muitas vezes, nos levar a uma leitura, como eu disse, no domingo passado ficou muito claro que a leitura mais comum, né, é que você é carnal, né? Você é um cara que é pecaminoso, tá certo? O problema, eu diria problema, a dificuldade, é que essa palavra no Antigo Testamento não vai aparecer como no Novo, com cunho ético forte, né? Porém, vai falar mais de carne no sentido físico mesmo, tá? Não estou dizendo, irmãos, que o cunho ético esteja eliminado da leitura aqui, mas se estiver alinhada com uma interpretação do Espírito de Deus, no fôlego de vida, né, mantendo a vida e tudo mais, e não mais permanecendo no meio do homem, né, e a destruição da vida virá, então esse carnal aqui diz mais respeito à carne mesmo, carne física. E isso também vai ser lido como um eco de Gênesis 3, 17 a 19, que diz o quê? Tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando Deus vai enunciar a sua maldição para Adão, maldita é a terra, né, por tua causa, e agora você vai fazer o seu trabalho com dificuldades, com dores, né, com agruras. Você vai... por que isso vai acontecer? Porque você é pó, e você vai retornar ao pó. É uma recapitulação, porque o homem é carnal. Mas eu entendo que isso não esteja completamente dissociado da esfera ética, porque quem é o homem, irmãos? Quem é o homem sem
a imagem e semelhança renovada de Deus. A semelhança que o homem toma sobre si, e isso eu traria até a aula de Isaías 6, sobre você se torna o que você adora, né, o que nós estudamos domingos atrás, mas como o homem se assemelha às bestas feras do campo, aos animais, quando não tem a imagem renovada de Deus. O homem sem a influência salvífica do Espírito Santo, ele é muito semelhante aos animais, às vezes pior do que eles. Não é à toa, irmãos, que essa linguagem vai aparecer no Antigo e no Novo Testamento. O homem se assemelhando a animais. Não é à toa que em Apocalipse o inimigo vai aparecer como besta, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Então, os animais são apresentados ali como a semelhança agora do homem. Não é? Então, este é carnal, ele está se assemelhando aos animais, sem, de fato, exercer imagem e semelhança renovadas de Deus. Agora, isso aqui é obviamente, lido sempre à luz da revelação anterior também. Como eu disse, tu és pó e ao pó tornarás. Tá? Então, esse versículo 3 reserva algumas dificuldades, mas nós precisamos meditar sobre isso, né? Sempre incluído no contexto que estamos estudando. Né? Estamos falando aqui das vésperas de um dilúvio, de um desgosto de Deus com relação ao homem e à criação. Né? O que ele está querendo dizer aqui? Nós precisamos orar sempre e meditar a respeito. Tá? Eu dificilmente fecho uma interpretação dogmaticamente aqui. Bater para os irmãos, tem que ser isso aqui, você tem que pensar isso aqui. Não, não. Pense a respeito. Né? Pense a respeito. O que eu quero incentivar os irmãos é justamente a hermenêutica, que é chamada de analogia da fé. Tá? A Escritura interpretando a Escritura. Então, onde a Escritura tem menos luz, você tem que buscar onde ela tem mais luz para jogar sobre ela, tá? Sobre o texto que tem menos luz. Agora, isso também não é uma tarefa fácil para ninguém, eu diria, porque mesmo assim nós temos divergência, né, de interpretação. Mas eu creio que o caminho já seja muito proveitoso para os irmãos. Então, não tomem as interpretações necessariamente que eu trago aqui como finais, por favor. Quem convence os irmãos da verdade sempre é o Espírito Santo, não o professor da escola dominical, ou qualquer outro homem, tá certo? Mas minha oração é que os irmãos meditem a respeito dessas verdades, sempre, né, submetendo à autoridade da Escritura. E os 120 anos? Bom, 120 anos, você também tem duas possibilidades, que eu não creio que sejam, mais uma vez, autoexcludentes. Uma não vai excluir a outra. A abreviação da expectativa de vida e ou o tempo até o dilúvio. É o seguinte, Deus está no fim da sua paciência. Né? Deus ele é longânimo, e a palavra de Deus fala isso. Mas a malignidade atingiu um ponto onde Deus fala agora chega. Isso vai se repetir, né, no Antigo Testamento por várias ocasiões, sem dúvida, né, com Sodoma e Gomorra, isso é um exemplo claro, com o próprio povo de Israel, né, Deus falou agora chega, né, e isso não é diferente agora. Então ele dá um ultimato. Agora, os seus dias serão 120 anos. Eu diria que a leitura mais direta do texto seria o tempo até, de fato, o dilúvio tomar lugar. Tá? Seria o sentido mais claro. Agora, é óbvio que quando você lê a Bíblia após Gênesis 9, né, as idades dos homens vão caindo ali, progressivamente. Né? Noé ainda vive bastante tempo, não lembro a idade dele final, mas depois você vai vendo os seus filhos, 100, né? Até chegar em Abraão. Abraão já vive quanto? 175 anos, por aí. Já é uma coisa bem diferente do que a gente tem do relato de antes do dilúvio. Então, eu diria, essa restrição pode estar relacionada, mas o sentido mais claro do texto, eu diria, que é o tempo até o dilúvio de fato. Tá bom? Por volta de 120 anos desde que Deus falou isso, até Noé entrar na arca com sua família, né, e os casais de animais. Bom, seguindo em frente, então, versículo 5. Viu o Senhor, só lembrando, né, a gente estudou no domingo passado os versículos 1, 2 e 4. São mais relacionados com os filhos de Deus e as filhas dos homens. Agora, a reação de Deus, versículos 3, 5 e 6. Viu o Senhor a maldade do homem, que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração.
não é? Então, viu o Senhor. Então, vejam só, aqui já é um baque para quem está lendo com atenção esse texto. Porque se você for ler, não só Gênesis 1:31, tá? Você tem várias outras citações no primeiro capítulo de Gênesis que viu Deus o que ele tinha feito e era bom, e era bom. Viu Deus tudo isso e viu que era e constatou, é bom. É que o versículo 1:31 destoa porque depois que Deus faz o primeiro casal no sexto dia, ele viu o que fez e constatou como muito bom, não é? Agora, a gente está lendo em Gênesis 6 que viu o Senhor algo que não é nada bom. Pelo contrário, né? Ele está vendo no escrutínio de Deus, a interpretação de Deus, que na verdade define a realidade, ele não está interpretando algo fora da sua esfera de ação, ele não está reagindo, a palavra reação, como eu disse, está entre aspas, entre muitas aspas, né? Porque Deus não é um espectador, né? Ele não está esperando a coisa acontecer para então interpretar. Isso somos nós, né? Nós sempre falamos, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Essa é a nossa frase, né? Essa é a nossa disposição, né? Interpretar o que aconteceu, né? Agora, a interpretação de Deus é outra coisa, irmãos. A interpretação de Deus é aquilo que define a realidade como ela é, né? A interpretação definitiva. E nós, ter os pensamentos de Deus após ele, justamente, ele já pensou, ele já interpretou. Agora, estou tentando entender a interpretação dele. Então, tudo isso está encapsulado. Cada vez que nós lemos na Bíblia, viu o Senhor algo, né? Ele interpreta algo. Mas o que é muito pungente ao coração é ver que o Senhor agora, o Criador de todas as coisas, está olhando para a criação e interpretando a maldade que se multiplicou nessa criação. Decorrente do que, irmãos? Na minha opinião, não decorrente de anjos caídos se misturando com mulheres, mas daquela linhagem que estava fiel a ele, fiel ao evangelho, e agora se desviou, né? E agora, então, Deus constata algo, né, que é de fato triste. O muito bom de Deus foi pervertido. O muito bom de Deus foi pervertido pelo homem. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, né? Veja o que esse autor fala. A bênção da reprodução é realizada no versículo 1 de Gênesis 6, tá? Ou seja, o homem se multiplicou, isso é graça de Deus. Mas a humanidade distorceu o plano de Deus e colheu, junto à sua progenitura, uma safra de pecado, tá? Então, veja, o que está sendo contrastado aqui? O que está sendo colocado em antítese aqui? É a obra de Deus e a obra do homem. A obra de Deus na criação, muito boa. E quando agora o homem, sob os seus próprios auspícios, podia assim dizer, né? Sob a sua própria influência, interpretação de mundo, agora, o que ele faz? O que ele é capaz de fazer, né? Então, e Deus interpretando tudo isso. A malignidade que aparece ali, né, que é a inclinação, e a palavra, irmãos, não é exatamente a mesma, mas é uma variação da palavra que aparece em 2:7, quando Deus forma o homem. Então, aqui a antítese fica clara, porque é o que Deus forma a partir da sua mente perfeita, né? Num mundo limitado, um mundo, sim, que é mensurável, não é transcendente, mas dentro de uma mente transcendente de Deus, ele ultrapassa, né, esse limite que para nós é intransponível, do temporal para o atemporal, por assim dizer, né, do espacial para a infinitude que seja, né, a diferença do modo de existência de Deus, quando ele ultrapassa isso, formando em sua cabeça um homem, a sua imagem e semelhança, e o forma, aquilo é muito bom. Agora, vejam o contraste de uma mente tacanha de um homem entregue aos seus próprios desígnios, né? Ele só forma pensamentos maus. Esse versículo é a primeira, eu diria, obviamente, nós temos na queda, isso é claro, a queda, a doutrina da corrupção radical, tá? Ou
eu tenho preferido essa expressão do que depravação total, porque a depravação total pode passar uma ideia de que o homem é tão depravado quanto poderia ser. Não é bem assim, né? A Deus tem uma obra restritiva sobre os filhos da ira. Mas a corrupção radical mostra de fato quem somos após o pecado. Isso aqui é uma explosão. Eu diria que esse texto de Gênesis 6 pode ser, sim, né, descrito como depravação total, tá? Porque aí é o homem dado a si próprio. O homem dado a si próprio só forma coisas malignas, tá? Sem dúvida. Então, essa é uma das conclusões que nós temos desse texto. O que é interessante também ver é que o dilúvio não muda o caráter pecaminoso do coração. Depois você vai ler lá em Gênesis 8, 21, tá? Que mesmo após o dilúvio, Deus vai constatar de novo que o homem é maligno desde a sua infância, tá? Isso nesse texto a gente vai chegar depois, mas veja, o dilúvio não tem aqui o objetivo de mudar completamente isso. O dilúvio tem sim um caráter escatológico, ele aponta para algo maior do que si próprio. O dilúvio não é um fim em si próprio, obviamente que não. Assim como nada na escritura ou nessa história, né, tem um fim em si mesmo. Mas tudo aponta para a consumação de todas as coisas. Então, escatologia de fato, irmãos, começa em Gênesis 1 e 2 e 3, né? Não começa lá, muito menos em Apocalipse, né? Lá, de fato, tem muito estudo escatológico, mas, de fato, o sentido da história é dado ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. O sentido da história é para onde aponta a história. Então, esse seria o estudo da escatologia. Agora, o dilúvio não tem esse caráter consumado de eliminar o pecado de vez. Deus ainda constata isso, tá? Mas o dilúvio exerce justiça, tá? E resgata o remanescente. Eu acho que eu pus Provérbios 6 aqui, vamos ver. Ou não pus. Alguém pode ler? Por favor. Se alguém achar, pode abrir o áudio, lê para mim. Provérbios 6, 12 a 15, por gentileza. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vejam, a descrição em Provérbios aqui é claramente, né, relacionada ao relato do dilúvio. A malignidade, o homem de Belial aqui, né, muitas vezes em outras traduções, né, vai trazer o homem perverso, por aí vai, tem uma destruição repentina e é mal todo o desígnio do seu coração, continuamente mal. Então, agora, Provérbios, obviamente, foi escrito e essa revelação é posterior ao dilúvio. Então, o fato de ter uma ligação com o dilúvio, né, nos mostra, de fato, que há um padrão que se estabelece. Nós vimos uma ideia de como enxergar um padrão, né, redentivo, umas aulas para trás, né, como a Escritura no Antigo Testamento toma a forma de Cristo, como ela é cristomórfica, né, no que diz respeito, nesses primeiros capítulos de Gênesis, né, nós vimos isso umas aulas para trás. Encarnação, vida, sofrimento, tortura e morte de Cristo, ressurreição, ascensão, juízo final. Esses conceitos estão, né, semeados nos primeiros capítulos de Gênesis. Nós vimos isso, uma forma de se enxergar, né? Agora, Provérbios não foge à regra, tá? Então, o dilúvio tem esse caráter de juízo, de limpeza, como nós vamos ver também um pouco mais para frente, né? O julgamento do coração humano, também isso é importante salientar, né? É domínio exclusivo do Senhor. Não sei se eu pus o texto aqui. Pus. Tinha posto até Provérbios 6. A Isa já leu, beleza. Né? Provérbios 6 está aqui. Mas vejam agora, como eu só ler de novo, né, porque eu passei rápido, irmão, aqui. Mas é o seguinte, o julgamento do coração humano
é domínio exclusivo do Senhor. E é o que ele faz aqui. Deus não está falando unicamente das obras externas do homem. É interessante isso, né? Ele não está falando, olha como eles são maus, como eles são agressivos, violentos. O texto não fala de poligamia necessariamente. O texto não fala de estupro necessariamente. Eu não creio que isso possa ser concluído do texto. Mas Deus está indo na raiz. Ele está indo no coração do homem. O desígnio, o pensamento do coração, algumas traduções trazem, né? Os pensamentos do coração são continuamente maus. Isso é um domínio exclusivo de Deus. Veja o que Jeremias fala aqui. Ó. Texto conhecido, né? Enganoso é o coração, Jeremias 17:9, aqui à direita, tá? Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Vejam lá em cima, viu o Senhor o coração dos homens. Eu, o Senhor, esquadrinho. O coração prova os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Tá? Seguindo em frente, o versículo 6, nessa reação do Senhor, eu diria que é um dos que trazem um pouco mais de dificuldade. Né? O arrependimento de Deus. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Tá? Nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos com dificuldades para entender o que de fato aconteceu aqui. Né? Números 23:19, vou pedir para o Douglas, de Goiânia, tá? Porque tem dois Douglas, tem um Douglas que é amigo meu de Suzano, o Douglas de Goiânia, vou pedir para ler Números 23:19, por favor. Depois, a Edna ou o Dario, aí vocês lerem 1 Samuel 15:29, tá? Desculpa, é número 23:19, né? Isso. Então, é o Douglas que mora em Goiânia, mas que não é de Goiânia, hein? Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, exato, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Obrigado. E 1 Samuel 15:29. Nada. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Obrigado. Talvez a primeira busca, né, daquele que quer justificar Deus não é contraditório. Então, o verbo não é o mesmo. E aí, ele talvez fique decepcionado, porque é a mesma palavra que aparece, tanto no texto de Gênesis, quanto ainda alguma possível variação, mas é o mesmo termo que vai aparecer em Gênesis, em Números, em 1 Samuel. Né? Então, de fato, o que está acontecendo aqui? Né? A nossa missão, irmãos, não é defender Deus. A gente não defende Deus. Ele é o que é. E assim ele se revelou a Moisés. Né? E assim ele se revela ao homem. Ele é o Criador, ele é o soberano, ele é o perfeito, né? Ele é o santo, o bom, o justo. E ele não precisa que ninguém o defenda de fato. Mas como é que a gente entende, então, de fato, o que está acontecendo? Eu creio que esse texto deva ser lido à luz de lhe pesou no coração. Tá? O pesar, primeira coisa, Deus não está se arrependendo de um fracasso próprio. Deus não está se arrependendo de um erro dele. Isso é um tanto quanto óbvio, né? Mas a gente precisa falar. E, em seguida, quando você lê pesou no coração, o pesar no coração de Deus não tem fonte em qualquer fracasso divino, ou erro divino, mas no erro humano, na perversão humana. Tá? Dentro do que a liberdade humana é possível fazer, né? Dentro dessa esfera de liberdade, que de forma alguma vai anular a liberdade ou contradizer a liberdade de Deus. A liberdade de Deus é infinita. Né? A nossa liberdade tem uma lei que a rege. Né? A de Deus é infinita e perfeita. Como eu disse, é um outro modo de existência. Nós e Deus não temos o mesmo modo de existência. Não temos as mesmas liberdades.
Um pensamento errado, medieval, muito propagado por conta de Tomás de Aquino, é que Deus é como se fosse o homem com capacidades infinitas. Isso não é verdade. Tá? Quando Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele está deixando claro ali, de que ele é o Deus transcendente, o Deus santo que está muito acima, mas não acima no que podemos categorizar de acima da criação. Então, quando nós vemos que um Deus como esse, transcendente, criador de todas as coisas, criador da liberdade humana, inclusive, não só isso, mas aquele que decretou todas as coisas antes que acontecessem, que conhece todas as coisas. Agora, como é que a gente lida com isso? Né? O Douglas escreveu alguma coisa aqui. Peraí. A Escritura fala do seu arrependimento, de sua mudança de intenção e da alteração que faz da sua relação com pecadores quando esses se arrependem. Devemos lembrar-nos de que se trata apenas de um modo antropopático de falar. Essa palavra às vezes vai aparecer, né? Antropopático ou antropomórfico, às vezes. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas nos homens e nas relações do homem com Deus. Isso Luiz Berkhoff, provavelmente na sua teologia sistemática, né? Eu vou citar o Berkhoff aqui também, e o Douglas já antecipou, né? Mas como é que a gente vai encarar isso aqui? Nós temos uma dificuldade, irmãos, não com um erro de Deus, talvez, né? Deus não errou, mas parece que ele mudou, né? Dificuldade que a gente tem, então, é com a imutabilidade de Deus. Existe uma possível abordagem para isso aqui, que é através de atributos essenciais e pactuais. Isso aqui daria, eu diria, né? Isso aqui daria um outro curso para a gente sentar melhor, pensar melhor a respeito, né? Teologia do pacto, né? E como isso tem a ver com o ser de Deus, né? Como é que ele continua sendo imutável, né? Mas, por exemplo, tem o coração pesado, se entristece. Né? Como é que um Deus imutável se entristece? Porque a grande pergunta, irmãos, Deus é eternamente triste? Aí você vai falar, não é. No novo céu e nova terra, será que isso vai se repetir? Esse verbo que pode ser traduzido de outra forma, se arrependeu pode ser se contristar, tá? Também é uma possível tradução. Mas se contristou o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Vai acontecer no novo céu e nova terra? Eu creio que não. Né? Como é que você lida com isso? Então, alguns tentam abordar, sempre respeitando, né? De fato, como Lutero falou, quando a gente lida com os atributos de Deus, às vezes é melhor ficar quieto do que falar, né? Isso eu creio que seja verdade, porque você pode se complicar, né? Agora, dentro do que temos revelado, como é que podemos pensar a respeito, né? Deus tem atributos essenciais, um deles é a imutabilidade, um deles é a autoexistência, ele existe por si próprio, ele existe de si próprio, ele tem poder de existir em si mesmo, não é? Ele é eternamente, ele é eterno, por assim dizer, né? A Trindade toda comunga esses atributos essenciais. Porém, quando nós lemos Confissão de Fé de Westminster, eu vou ler para os irmãos, capítulo 7, seção 1, vejam o que vai falar lá. Deixa eu achar rapidinho aqui. Aqui. Capítulo 7 da Confissão é o seguinte: Pacto de Deus com o homem. Primeira seção. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual ele foi servido significar por meio de um pacto. Isso aqui, irmãos, essas aqui são as estacas antes de qualquer assunto sobre pacto. Vejam, antes do pacto com Adão. Para Deus ter uma relação com Adão, ele teve que voluntariamente condescender ao nível de Adão. Então, veja, a relação que Deus agora vai ter com o homem vai, de certa forma, implicar por decreto dele, por vontade dele. É voluntário, por vontade dele. Algumas características pactuais, tá bom? Que vão aparecer. Isso a gente vai ler no Antigo Testamento.
isso não fere a imutabilidade de Deus, na verdade. Ele não é eternamente triste, ele não é eternamente pesado no coração. Mas nosso Deus, como disse Berkhoff também, ele não é imóvel. Imutabilidade, veja o que Berkhoff também falou, não é imobilidade. Não é. Eu pus Isaías 63 aqui, de 8 a 10, porque é o relato também de como o povo no Egito entristeceu o Espírito Santo. Entristeceu o Espírito Santo com a sua desobediência. E esse assunto ficou na minha cabeça porque, irmãos, isso não tem um fechamento a contento para quem quer ser racionalista. Não tem jeito. É uma hora que você vai chegar e falar, é isso. Não tem como, mano. Não tem como eu caminhar com a minha mente além disso, não é? Agora, eu sei que Deus condescendeu voluntariamente. Ele quis se relacionar com o homem. Ele não é essencialmente criador. Deus não precisava criar. Mas quando ele decidiu criar, aí se tornou de fato a realidade. Né? A sua vontade é o grande ponto, é a chave. Né? Ele não se contradiz, mas a sua vontade foi de condescender. Então, entendermos pacto envolve meditar nessas coisas. Essas coisas ficaram na minha cabeça porque ontem o Douglas, não de Goiânia, Douglas de Suzano, me perguntou a respeito sobre pacto, porque Deus não se arrepende de ter elegido Israel. Pelo menos a gente não vê, não é? Essa frase falando Deus se arrependeu de ter escolhido Israel. Bom, dessa forma não. Mas se você ler, se contristou e pesou no coração, quantas vezes? O próprio Isaías 63. O próprio Isaías 63, o contristamento de Deus por conta de Israel. E o juízo que veio tantas vezes. Não é? Então, a relação de Deus com o seu povo, irmãos, não é uma coisa que a gente acaba resolvendo em um mês, em um ano, eu diria em 30, 50 ou 100 anos. É algo, essa condescendência voluntária, na minha opinião, a gente vai continuar a meditar a respeito e desfrutar disso no novo céu e nova terra. Saber como um Deus que se apresenta dessa forma, ainda que com categorias que possamos entender, né? Eterno, infinito, imenso, imutável, transcendente, como é que ele se relaciona conosco. Isso é um mistério para nós. Isso é um mistério. E até onde podemos entender, ele tem nos revelado, né? E eu creio que entenderemos melhor ainda o novo céu e nova terra. Agora, essa imutabilidade de Deus não é o que Aristóteles pensava. Não é o pensamento grego do motor imóvel. Não é aquele ser que fica parado, que é uma fonte de vida, mas ele próprio fica paradinho ali. Esse tipo de texto, irmãos, leva o crente a, de fato, compreender que o nosso Deus é afetado pelos nossos pecados. Ele não é modificado pelos nossos pecados. Mas o meu pecado ofende a Deus. E ele não é algo imóvel. Eu posso entristecer, sim, o Espírito Santo. Essa é uma realidade. Você já pensou nas consequências disso? A cada pecado, a cada pensamento. Então, esse tipo de conclusão deve vir à mente quando lemos esse texto. A mente pode ir longe. Podemos pensar sobre coisas muito grandes para nós, como diz Davi, né? Coisas maravilhosas de nós para nós. Mas a realidade é que eu tenho que me confrontar no meu próprio coração e saber que Deus, de fato, pode se entristecer dessa forma. Ele não fez um teatrinho aqui. Ele está revelando o seu coração ao povo. O coração de Deus é aberto a nós, na Escritura. Não tem outra forma de entender textos como esse, senão através da cristologia. Irmãos, é impossível eu meditar sobre qualquer qualidade de Deus sem cristologia. Sem Cristo, sem o Messias. Quem faz isso? Quem pensa e escreve a respeito de Deus? São os filósofos desse mundo. Eles pensam Deus a partir de suas próprias impressões. Agora, o crente enxerga Deus através de seu Filho eterno. Quando Filipe falou, mostra-nos o Pai, Jesus está falando, quanto tempo eu estou com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se até os apóstolos tinham essa dificuldade, nós, por certo, teremos.
sem dúvida. Marcos Custódio escreveu algo aqui. Tudo que Deus criou é bom. Quando o homem peca ou se arrepende do pecado, vemos a resposta de Deus para nossos erros. Seria uma espécie de ira indignada. É bem colocado. A indignação de Deus, a ira de Deus, não é um teatro. Não é um teatro. É bem colocado pelo Marcos Custódio. A questão, Deus não vai... Porque a grande pergunta é, Deus vai viver para sempre indignado? Bom, eu também acho que essa pergunta é um pouco complicada quando você pensa na realidade do inferno eternamente, né? Onde a ira de Deus será desferida sem qualquer freio, né, que hoje existe. Mas, como eu disse, muitas vezes nesses assuntos eu tento falar o menos possível. Mais alguém escreveu aqui, só um momento. Douglas, de novo. Uma interpretação que eu ouvi uma vez dos primeiros versos de Jó tem essa ideia. Aquilo que fazemos possui algum efeito ou impacto no mundo espiritual. Bom, é uma boa, né? É uma boa, porque ainda que não mude a realidade última das coisas, já que o criador da realidade é Deus, e nada foge ao seu controle, né? Mas o que fazemos de fato tem um impacto numa esfera além dessa terrena. É verdade, é verdade. Isso acontece no livro de Jó, sem dúvida. Tá? Veja o que John Owen escreveu aqui. Ó. Não há conhecimento salvador de qualquer propriedade de Deus, nenhum que traga consolo, senão somente aquele que é tido em Cristo Jesus, sendo construído nele, manifestado por ele. Então, muitas vezes precisamos ler novamente os puritanos, porque a linguagem deles nos faz lembrar muitas vezes do que perdemos. E não significa que só porque estamos vivendo há 400 anos, que seja, por aí, à frente dos puritanos, que nós sabemos muito mais do que eles. Tá? Sempre alguma coisa se perde. Como disse um autor de um livro de cosmovisão, toda geração tem seus pontos cegos. Então nós precisamos ler nossos irmãos do passado, na patrística. Na Idade Medieval também tem coisa boa, viu, irmãos? Reforma, depois nós temos o puritanismo, autores modernos, sem dúvida, século XVIII, XIX, XX, XXI. Toda geração vai padecer de algum tipo de ponto cego. E muitas vezes, lendo os puritanos, nós percebemos, é uma coisa que parece tão óbvia, irmãos, mas muitas vezes estamos falando de Deus sem a perspectiva cristológica. Estamos querendo falar de propriedades divinas sem Cristo. Para John Owen, era um absurdo. É impossível ter qualquer conhecimento salvador, de qualquer propriedade de Deus, nenhum que traga consolo. Veja o efeito, né, de estudar o ser de Deus. Senão, somente aquele que é tido em Cristo Jesus, sendo construído nele, manifestado por ele. Ele é o resplendor da glória. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o que eu estou falando para os irmãos é, mesmo num texto tão embrionário, por assim dizer, né, no início da revelação, quando temos dificuldades, chave sempre é o Messias, porque já temos a revelação completa nas mãos, né? Não podemos esquecer disso. Triunfo da graça, para finalizarmos aqui. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, primeiro, nesse versículo 7, né, nós vemos aqui, então, claramente, Deus dizendo, né, Deus viu, Deus se contristou, e agora Deus diz. Mais uma vez, né? Ele viu a malignidade. E a ordem criacional está sendo invertida. O Deus que disse, haja luz, e houve luz. Agora, disse o Senhor, haja destruição. Farei desaparecer. Isso é um choque. Isso é um choque. Né? A limpeza que Deus vai fazer. Eu pus o segundo livro dos Reis 21:13, porque a expressão que aparece aqui, fazer desaparecer da face da terra, aparece aqui num contexto de que Deus está falando que vai acabar com o reino do sul, como fez com o norte, e a imagem é de alguém limpando um prato. É uma limpeza, é removendo a sujeira do prato. Né? A expressão que aparece lá em segundo livro dos Reis 21:13. E remete à inversão da ordem criada.
Os irmãos vão se lembrar, texto que eu preguei domingos atrás, sobre Sofonias, a inversão da ordem. Sofonias vai além, porque a revelação vai progredindo, né? Então, vejam, aqui em azul, o homem, animal, répteis e aves. É a ordem inversa. Deus criou primeiro as aves, depois os répteis, depois os animais, depois o homem. E agora ele vai voltando. Ele vai destruir tudo. Sofonias vai além e cita os peixes do mar, ou seja, a coisa é pior que o dilúvio, né? No caso de Sofonias, sobre o dia do Senhor. Né? Mais uma vez, vejam, Deus, ele não se enganou no versículo 6. No 7 ele repete, por que me arrependo de usar perfeito? Ele pesar no coração. É o Deus que não é imóvel, mas continua imutável. Tá? Veja o texto de Pedro. Porque deliberadamente esquecem, está falando sobre o dilúvio, tá? De longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E pela própria palavra de Deus veio a perecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Muitas vezes pensamos no dilúvio, irmãos, uma força motriz, né? Estando nas águas. Mas Pedro nos dá a chave. Sim, dilúvio deve ter sido uma coisa monstruosa, mas por conta das águas. Mas veja que é a palavra de Deus que estabelece. A força motriz não são as águas, não é o movimento das águas. É a palavra de Deus. Pela própria palavra de Deus, o mundo veio a existir. Pela palavra de Deus, disse o Senhor, farei desaparecer. Então veio perecer o mundo naquele tempo. Então, o temor não é às águas devido, né? O temor é sempre devido à palavra de Deus. Porém, aí o fechamento da aula é uma frasezinha no final, porque parece que são só más notícias, né? É como se você lesse Romanos, começasse a ler Romanos 1 a partir do 18. Não leu para trás, mas leu a partir do 18. E aí você vai até o capítulo 3. É só má notícia, né? Mas aí quando você entra em Romanos 3, 24, 25, aí você tem ali a misericórdia, o porém, o mas Deus sendo grande em misericórdia e com grande amor com que nos amou. Então, porém, aos olhos de Deus, apenas um homem lhe agrada. Obviamente, pela graça, né, concedida na fé. Quando você vai ler Hebreus 11, 7, você vai ver o nosso antepassado na fé. Noé, pela fé, ele faz aquilo, que é dom de Deus. Então, Noé não é aquele, muitas vezes a leitura pode nos levar a isso, mas isso não é uma interpretação correta, que Noé, de fato, merecia ser libertado. Né? Mas o texto é claro, a palavra graça aparece pela primeira vez na Escritura. Não que a graça começasse a existir agora, né? Mas agora explicitamente, Noé achou graça. Ele achou favor. Favor. Quem merece, não tem favor. Quem merece, não tem graça. Tem recompensa só. Agora, a graça de Deus é justamente aquele favor. É imerecido. Né? Agora a gente irá mais. O texto, justamente Hebreus, vai falar de uma recompensa. Para você ver o tamanho da graça de Deus. Ele não é obrigado a salvar, pensando antes ainda. Ele não é obrigado, para ser Deus, ele não é obrigado a criar, ele não é obrigado a salvar, e muito menos ele é obrigado a recompensar pessoas que foram salvas pela sua graça, mas ele escolhe ainda recompensar. Então, não pense que galardão no céu é algo que vai ser uma matriz, uma tabela com pontuação. Aí você vai, a minha pontuação está alta, meu galardão. E aí você vive como um pelagiano, né? Mas fala como um reformado calvinista. Não adianta nada. Né? O seu coração, o seu pensamento tem que ser reformado nesse ponto, em que tudo é pela graça, inclusive a recompensa. Agora veja, o caráter cristomórfico, mais uma vez na narrativa. Mais uma vez, sobre a face da terra, um homem destoa do resto da humanidade. Obviamente, Noé é sombra, o Messias é a substância. É interessante, porque Noé destoa como um tipo de Cristo diferente de outros. Porque não se acha ninguém na terra justo. Não se acha ninguém. Né? Agora, pela graça, um homem é enxergado como justo por Deus. Um homem,
Vejam que não é falado da esposa dele, não é falado dos filhos, das esposas dos filhos. Mas Noé se torna um canal de bênção para a sua própria família. Por meio dele. Por meio dele somente. Ele é o mediador da sua família. Mas é uma sombra. Mas é uma sombra. Quando Cristo vem ao mundo, irmãos, o que nós enxergamos no tempo de Jesus? Nem os apóstolos estão acreditando muito naquilo. Ele é cercado de fariseus. Ele é cercado de malignidade no meio do seu próprio povo. Não é? Então, Jesus Cristo é, de fato, o único justo que pisou nessa terra. Completamente. Justo por suas próprias obras. Aí, quando você pensa na justificação, é óbvio. Muitos justos já pisaram sobre a face da terra. Mas justos em Jesus Cristo. Noé não foi justo à parte da justiça do Logos eterno encarnado. É impossível. É impossível. Assim como não foi o seu pai, Lameque, não foi Enoque, não foi Sete, não foi Abel e não foi o próprio Adão que recebeu o sacramento das vestes, ali firmado a aliança com ele e Eva, após a queda. A própria justiça ali referia-se ao evangelho, ao proto-evangelho. Então, irmãos, eu diria, essa é a introdução de alguns assuntos que podemos pensar a respeito, antes, né, de entrar no próprio relato do dilúvio. Mas o que levou Deus ao dilúvio? Esse contristamento com toda a criação. A gente vê claramente o caráter pactual de Deus com o homem, né? Deus estabelece um pacto com o homem, com Adão e Eva após a queda, pacto da graça. Ele sela com o sacramento. Pregação do evangelho, sacramento. Caim é o primeiro apóstata. Caim estava dentro do pacto, é o primeiro apóstata, e sua linhagem. A linhagem de Sete permanece nos caminhos de Deus, nos caminhos do evangelho. Aí você tem a mistura. Agora, disciplina não vai mais dar certo. Caim foi disciplinado. Você limpa a igreja de Caim. Agora não tem mais. Deus entregou o homem ao seu próprio caminho. E vejam o tamanho da malignidade. Né? E agora a limpeza vem de forma mais plena, né? Restando apenas um homem e sua família. E ele, então, obviamente, vai ter esse caráter messiânico, né? Em sombra, obviamente. Ok, irmãos? Então, eu diria, esse aqui é o resumo, os pontos que vimos nas aulas, né? Nas duas aulas, né? As duas últimas. E agora eu vou abrir para perguntas. Eu passei um pouco do horário que eu tinha me proposto, né? Como eu já vinha, as aulas eram mais abreviadas, nessa aqui eu passei um pouco. Peço perdão, já falhei, né? Nesse planejamento. Agora, os irmãos estão livres, tá? Para contribuições, para perguntas, por favor. Fiquem à vontade. Posso falar? Por favor. Quando eu li assim a Bíblia a primeira vez, que eu li essa frase, né? Então se arrependeu o Senhor. Eu fiquei assim tão, né? A gente se choca, né? A primeira vez que a gente vê, porque parece que relaciona com algo humano, né? Mas parece que coloca-se essa palavra para a gente entender, né? O que seria, porque Deus é tão transcendente, né? Tão maravilhoso, né? Tão perfeito que a gente não entende. E acho que isso que você falou, né? Sobre, por exemplo, Deus não muda, mas ele age, né? De acordo com o que o homem faz, né? Então, por exemplo, quando teve a questão de Davi, né, que tinha a questão de que ia jogar como se fosse um mal, né, sobre o povo, mas aí Davi se arrependeu e Deus retirou, né, aquilo que ele tinha pensado em fazer, como acontece também com a parte de Nínive, né,
que Deus também tinha dito que ele ia, né, destruir, né? Isso não quer dizer que ele deixou de agir, né? E ele agiu também porque o povo se arrependeu, né? E ele tinha dito que se o povo se arrependesse, ele não ia fazer isso, né? Então, assim, é como se Deus mostrasse, né, que ele pode fazer tudo isso, e ele faria, né, no caso da destruição até ali, né, mas que Deus, ele dá como se fosse um escape, né, na verdade, para que a gente, porque o intuito dele é realmente a graça, a misericórdia, né, que a gente mude o nosso caminho, né? É que a gente que altere, que entenda como ele é e como ele é santo e que como deveria ser o certo, né? De agir, né? Sim, a Daisy foi nos pontos cruciais dessa discussão. São esses textos que, de fato, irmãos, não são poucos textos. Como o de Jonas e esse outro relato de Davi, Deus se arrependeu. O próprio Moisés, né, quando ele intercede pelo povo, Deus se arrepende do mal que falou que faria. Então você tem muitos textos que seriam um prato cheio para quem quer provar, talvez, a imutabilidade de Deus, né? Agora, Tiago, Malaquias fala também, né, e Tiago também, que Deus não pode mudar, né, não pode ter sombra de variação ou mudança, né? Essa é a leitura clara que nós temos aí. À luz do que a Daisy colocou, irmãos, não há uma solução. É uma solução que a gente coloca numa caixinha, assim, ó, tá aqui, ó. A solução tá aqui, eu vou passar para cada um pega a sua. Não, não tem. Eu creio que não existe, né? Existem umas formas de abordagem para a gente tentar entender, como essa que eu citei, que é uma abordagem de mundos possíveis, né? Como é que Deus lida com todas as possibilidades e contingências, né? E o que aconteceria em todos os mundos possíveis. Ainda assim, parte da nossa capacidade mental, né? De elaborar os mundos possíveis. Agora, isso você vê em várias séries aí, né? Algumas séries recentes, algumas antigas, sobre universos paralelos com possibilidades diferentes, as pessoas fizeram escolhas diferentes por aí vai, né? Mas com Deus, como é que isso funciona? Em todos os mundos, ele se entristeceria? A resposta seria não, porque no mundo possível, onde ele não criaria, porque ele não precisa ser Deus para criar, ele não precisa criar para ser Deus, perdão, né? Sem a criação, né? Se entristeceria por quê? Agora, ao mesmo tempo, ele mantém a sua imutabilidade, né? Ele mantém a sua imutabilidade. Deus não é imóvel, ele não é passivo, né? Ele é, como algum teólogo disse, ele é atividade pura, né? Ele é atividade pura. Deus não, nós dormimos, né? Mas muitas vezes o texto do Antigo Testamento vai falar o atalaia de Israel não dorme, né? A questão não é só que ele guarda Israel, é que ele é um Deus que não tem passividade associada, nunca, né? Mas ao mesmo tempo, o que nos dá um nó na cabeça, mas nos deve levar aos joelhos, é que ele é um Deus que sabe todas as coisas, que decretou todas as coisas, mas ainda assim tem um coração que se alegra e se entristece. Você já parou para pensar? Se você estivesse no lugar de Deus e você já soubesse todo o futuro, soubesse de tudo, mas não só saber de alguém te contar, você vislumbrou isso, visualizou isso, não é? Se teria graça, por exemplo, alguma notícia ruim ou boa. A nossa ideia, e justamente uma das séries que eu assisti no passado, chamada Fringe, né, mostrava que a evolução do ser humano, quando ele vislumbrava o futuro, seria a destituição de sentimentos, emoções. Então, a ideia do homem é quando você controla o futuro, viagem no tempo e tudo mais, você acaba ficando letárgico no que diz respeito a emoções. Não tem emoções, porque nada é novo para você, né? Mas esse não é o Deus das Escrituras.
Ele é um Deus que se alegra. Ele é um Deus que exulta. Como é que isso é possível? Como é que é possível isso? Eu não sei. Eu não sei, porque a experiência que eu tenho aqui no mundo não vai me falar sobre esse Deus, sobre esse coração de Deus, senão unicamente na sua palavra, onde eu conheço Jesus Cristo, senão unicamente através do Filho, né? Então eu entendo porque John Owen chegou naquela conclusão. Para entender textos como esse, eu só posso recorrer a Jesus. Eu posso tentar criar expedientes, discussões e trazer termos técnicos e tal, mas no fim do dia, a coisa vai recair sobre o Messias. Sem ele não há conhecimento salvador sobre os atributos de Deus. Essa é a verdade. Mas obrigado, Deise. Lembrou de outros textos, de Jonas, por exemplo, né? Que fala sobre Deus de novo, se arrependendo, né? Agora se arrependendo de outra coisa, do mal que ele falou que faria e deixou de fazer aos ninivitas. Daniel, posso fazer um comentário? Por favor, Guto. Quando a gente lê na Escritura, quando ela descreve, por exemplo, sentimentos, intenções de Deus, ou qualquer outro comentário sobre a forma como Deus se relaciona consigo mesmo, né? Como da sua pessoalidade, a gente tem que entender que a Escritura está querendo nos revelar algo profundo de Deus que não se reduz ou não se traduz direito em palavras, né? Então, a Escritura usa, porque ela é escriturada e ela é feita para nós lermos, né? Ela usa termos que nós compreendemos e que nos fazem pensar dentro das nossas categorias, da nossa realidade, como que Deus age. Mas não quer dizer necessariamente que Deus seja como nós e se enquadre nessas categorias. É o que nós chamamos de acomodação do texto para a nossa compreensão, né? E Calvino trabalhou muito nisso. Então, quando fala que Deus se arrependeu, obviamente a gente tem o sentimento de arrependimento, isso para a gente faz sentido. A gente entende arrependimento muito mais à luz do pecado, porque nós somos pecadores, a gente entende o que é o arrependimento, porque a gente fez alguma coisa errada. Então, para a gente, arrependimento está naquele sentido de corrigir o erro. Não quer dizer que para Deus houve alguma coisa errada, mas para que a gente entenda a profundidade do ser de Deus, nós precisamos compreender de uma forma que para a gente faça sentido. É uma acomodação do texto, né? Da mesma forma, quando fala que Deus não descansa e não dorme, obviamente Deus não precisa descansar nem dormir, né? É uma acomodação à nossa realidade para que a gente entenda algo mais profundo de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se ater muito a palavra aí quando ela quer revelar alguma coisa maior, acomodada à nossa realidade. E nesse texto específico do Deus se arrependeu, eu tendo a fazer essa leitura de que para a gente compreender alguma coisa do que aconteceu naquele momento na revelação da vontade divina, é próximo do que nós entenderíamos como mudar de ideia ou se arrepender, só que excluindo a possibilidade de Deus ter errado, né? Porque isso é incondizente com o próprio ser de Deus. Então tem alguma coisa aí muito mais profunda do que a gente consegue entender, só que para nossa realidade é assim que Deus revela e se acomoda ao nosso entendimento. Perfeito. Guto lembrou de Calvino, porque eu estava ouvindo algum comentário a respeito. Ele usava a frase de não sei se era enfermeira, não, ou mãe, falando com o filho. Quando você tenta usar uma linguagem com o seu filho muito bebê, né? Um negócio assim. Então, quando você tenta acomodar, como é que você vai explicar? Acho que é essa dúvida de qualquer pai, né? Que tem filho pequeno. Como é que eu vou explicar uma coisa dessa para o meu filho, né? Sem mentir, né? E, sem esconder verdade, de fato. Essa ideia da acomodação que o Guto falou é na Escritura inteira, né? Escritura inteira. A própria ideia de escritura, ou seja, a palavra com P maiúsculo, logos, poder ser escriturado ou resumido em papel, num livro, na história, isso é uma acomodação à nossa compreensão, porque nós
conseguimos ler, escrever, raciocinar sobre a palavra. E a palavra é muito mais do que só letra em papel, né? Tanto é que a própria Bíblia diz que a palavra encarnada, o Logos encarnado, quando encarnado em Cristo, também se reduziu, né? Ou se humilhou. Não é toda a palavra, mas é aquilo que se vê. E mesmo aquilo que se vê encarnado e reduzido à terra é suficiente para nos revelar ao Pai, né? Nos revelar o Pai. Então, assim, o conceito de acomodação, ele é fundamental para a gente entender o próprio conceito de palavra revelada, de escritura. E aí toda a escritura, ela é acomodada. Ela é acomodada num contexto histórico, né? Quando a gente lê, por exemplo, a Gênesis, como a gente lê hoje, você tem que ler na acomodação de um contexto histórico e de uma compreensão do mundo da época, né? Quando você vai ler depois Êxodo, e você lê hoje, quando você lê cartas de Paulo no Novo Testamento, é impossível você ler cartas de Paulo sem pensar numa cultura helenística, né? A cultura grega. Então você tem que acomodar uma cultura da época. Então essa acomodação histórica a gente está acostumado a fazer, mas tem uma acomodação mais fundamental, que é a nossa acomodação de compreensão. O ser humano é limitado em compreensão. E o ser de Deus é ilimitado, né? A gente nunca vai conseguir sondar todo o ser de Deus. Então, a única forma da gente saber alguma coisa de Deus é quando ele se acomoda ou se reduz à nossa compreensão. E assim vai. Sim. Não há outro caminho, né, de entender esse, entre aspas, não é entre aspas, porque é uma possível tradução, esse arrependimento de Deus, senão também à luz do, por exemplo, o próprio Jesus, quando vislumbrou Jerusalém, chorou sobre ela, se contristou, né? Se você, de fato, mantém que Cristo não abriu mão da sua divindade, ainda quando encarnado, ele permaneceu Deus, né? Como é que você entende isso aí? Então, eu creio que essa acomodação, de fato, para entender o que Deus fala para nós, né, desde o início da revelação, é fundamental nos lembrarmos disso. Mas ainda assim, bom, de qualquer forma, o Guto lembrou muito bem, porque eu me lembrei de uma pregação do reverendo Tarcísio. Quando estava começando a visitar a Ebenezer, ele falou a respeito a argumentação, o pico da argumentação de Deus que ele apresenta ao mundo, né, não é nem um escrito. A palavra de Deus a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida, mas o ponto alto dessa argumentação de Deus é uma pessoa, é um ser humano, é Jesus Cristo, né? Então, obviamente, ele tem uma relação orgânica com a própria palavra de Deus revelada, porque ele é a palavra de Deus encarnada. Mas esse assunto também toma um tempo considerável, mas é muito bom lembrar o que o Guto falou da questão da acomodação, né? Não adianta você pensar que vai atingir o ponto transcendente, né, por algum expediente que seja, né? Isso nos leva à reflexão da nossa limitação, sem dúvida. E o Dan, só para terminar, e nem na glória, nem no Éden, nem na glória. Então, não é que Adão tinha um conhecimento de Deus assim que sabe, que ele conseguia esgotar o ser de Deus, o conhecimento. Não, Adão ainda como ser humano era limitado, obviamente ele não tinha o freio do pecado no seu conhecimento de Deus e do mundo natural, mas ele conhecia de Deus o que era possível um homem conhecer, assim como nós um dia vamos conhecer de Deus o que é possível de um homem conhecer. Mas o que é possível de um homem conhecer de Deus ainda é muito menos daquilo que Deus é, porque Deus é fora da nossa compreensão, mesmo nós feitos seres perfeitos ou redimidos completamente. Exatamente. Eu me lembro de uma irmã de uma igreja, quando eu era novo, tal. Ela estava só horrorizada com alguém que falou que no céu a gente ia continuar aprendendo. Ela falou, como
Assim, no céu eu não quero continuar aprendendo. Poxa, mas é justamente onde não teremos mais nenhum freio do pecado para aprender. Eu gostaria muito, irmãos, de chegar no céu e poder estudar música. Eu não consegui Aí que nós estudar vamos aqui. aprender de verdade. Né? Aí que nós vamos aprender de verdade, sem limitações e com excesso de tempo. Exato. Tenho todo o tempo do mundo agora e não tenho os efeitos, por assim dizer, noéticos do pecado, né? Os efeitos da mente que o pecado nos trava tanto, né? Conhecer. Porque no céu a gente vai ter, irmãos, tudo que é bom, que a gente pode vislumbrar nesse mundo, que todo bem procede de Deus. Você acha que no novo céu e nova terra, né? Não vai ter tudo que você possa imaginar e muito mais, né? De bom. Então, sem dúvida. A dona Maria Isabel escreveu aqui, eu demorei para ler só. Enquanto a gente estava conversando, o Guto falava, ela escreveu: por isso temos que orar para entender o que Deus quer nos falar. Perfeito, perfeito. Porque a oração é justamente como você demonstra a sua humilhação diante de Deus. O crente que padece da soberba, da arrogância, ele não é um crente que ora. Que a oração, de fato, a oração é onde nós reconhecemos nossa pequenez, nossa dependência, né? Nossa falência sem Deus. Eu me lembro sempre de uma frase do Richard Dawkins, né? Que tentavam convencer ele que Deus existia. Ó, se você quiser falar que as leis físicas são Deus, tudo bem, posso até aceitar e chamar de Deus. Mas ele sempre falava o seguinte: mas não me peça para orar para as leis físicas. Então ali ele mostrava de fato qual a grande diferença, né? Quando eu tenho um Deus que se relaciona comigo e me mostra quem eu sou. Eu oro, faço oração para ele e de fato me entrego. Falo: Senhor, aqui está a sua palavra e eu não consigo entender nada. Por favor, imploro, me mostra o que eu devo fazer, o que eu devo pensar, né? O que eu devo meditar. Mais alguém, irmãos? Eu estourei bastante tempo, a gente estourou, mas eu gosto muito quando os irmãos participam mesmo, falam. Mas se mais ninguém for participar, Ô, Daniel, por favor. então, eu achei importante aquilo que o Douglas falou, né, da antropopatia, né? E o que Antropopatia. nós não vamos conseguir definir Deus mesmo de acordo com o nosso sentimento, que nós somos, né, bem limitados, né? E depois, quando a gente vê lá, quando fala assim que Deus lembrou que Noé estava na arca, ele não tinha esquecido de Noé na arca, né? Então, a gente nunca vai poder interpretar da nossa maneira, porque daí nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque nós somos muito limitados, né? Sim, exatamente. O que a gente consegue, de fato, interpretar desse texto, como eu falei para os irmãos, é bom termos literatura adicional contextual, como o Guto lembrou, da época e tudo mais, né? Mas nunca deixar de lançar mão, como eu falei, da hermenêutica da analogia da fé. Né? Como é que eu posso... Quem fala sobre Noé? Bom, primeiro, a gente tem Ezequiel até citando Noé. A gente não entrou no texto aqui, mas talvez eu cite nas próximas aulas. Ezequiel cita Noé. Né? Você tem Jesus falando dos dias de Noé. Você tem Pedro. Então, como é que eles estão interpretando? Aí depois, óbvio, você vai juntando material e bíblico. E, como eu citei, né, na aula passada, você tem também mitos e épicos, né, do Antigo Oriente Próximo sobre dilúvio. Eu vou citar mais alguns até nas próximas aulas, possivelmente. Né? Como é que tentaram recontar a história, de uma certa forma. Né? Mas isso também nos abre a mente. Não devemos, de forma alguma, desprezar esses escritos, se temos acesso a eles, entender o que se pensava na época. Né? Então, se os irmãos não forem mais participar, nós podemos orar e encerrar, tá? Eu vou pedir para o Luiz Carlos de novo orar. Pode ser, Luiz? Encerra para a gente, por gentileza. Oremos. Senhor,
nosso Deus, nosso Pai, na tua presença nós nos encontramos e acabamos, Senhor, de estudar a tua palavra como escola dominical. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes nós queremos entender, mas a nossa consciência, o nosso pensamento é muito limitado. E nós te pedimos que o Senhor conceda a nós o entendimento da tua palavra. Que nós possamos entender, que nós possamos compreender e aplicá-las em nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando no dia de hoje, que o Senhor possa nos preparar para mais à noite estar prestando um culto ao Senhor, porque este dia é teu e nós só devemos prestar culto ao Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Irmãos, bom domingo a todos. Tá? Obrigado. E a gente se vê virtualmente mais tarde. Ô, Sandra, você mudou seu quadro aí, Sandra? Mudei. Ela viajou. Está viajando, Sandra? Eu tô. Tô cansada da mesma paisagem. Tchau, gente. Feliz Dia dos Avós para todo mundo. Só para quem é avós, né? Para quem é avó. Hoje é Dia dos Avós, é verdade. Obrigado. Bom domingo a todos. Verdade. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, quero ver quem vai ser o último a sair, hein? Marcos e Priscila, tudo bem? Já foram embora, Dario? Já foram. Tchau, Edna. Tchau, Dario. Tchau. Até já. Saíram rápido.